Bem-vindos a mais uma aula de conversão de energia. Dando continuidade, a gente estava falando de circuitos de corrente alternada. Na última aula, abordamos circuitos RLC com gerador. Só lembrando, um circuito RLC série, a gente estava falando de circuito série, que é aquele tipo de circuito onde você tem em série um gerador de corrente alternada conectado a um resistor, a um capacitor e a um indutor. Então aqui é RLC. Esse é o circuito RLC. Então é desse tipo de circuito que nós estamos tratando. E neste circuito, a corrente máxima que circula nele é dado pela tensão máxima do gerador dividido pela impedância. Isso aqui é impedância. Quem é a impedância? É a resistência total do circuito. A gente, num circuito como este aqui, costumam aparecer... Vou fazer o circuito aqui de novo. Esse aqui é o gerador de força eletromotriz E. O resistor, capacitor e indutor. Há três tipos de resistências que aparecem nesse circuito. A própria resistência do resistor, R. Para o capacitor, aparece a chamada reatância capacitiva, que ela é dada por 1 sobre ω/C. Lembrando que ω é 2π vezes a frequência do gerador. Isso é um gerador de corrente alternada. Esses polos se invertem, ou seja, eles trocam de posição. O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo, um número de vezes por segundo. Essa é a frequência do gerador. A reatância indutiva, a reatância capacitiva é 1 sobre ω/C. Esta é um tipo de resistência causada pelo capacitor à variação do campo elétrico. E o indutor tem uma reatância indutiva dada por ω/L, que também é uma espécie de resistência à variação do fluxo magnético no seu interior. E juntar essas três resistências me dá impedância, onde impedância Z é a raiz quadrada de R² mais XL menos XC ao quadrado. Essa é a impedância total do circuito medida em ohms. Então ela está aqui, ó. Esta é a impedância Z. Portanto, a tensão máxima é a corrente máxima vezes a impedância Z. E aqui está a impedância Z. E nós mostramos que o ângulo de fase entre a tensão máxima e a tensão do gerador, que está em fase com a tensão do resistor, então, esse ângulo de fase é dado pelo arco tangente de XL menos XC sobre R. Está aqui. Vamos calcular a potência no circuito RLC. Como que a gente calcula a potência? Bom, potência é corrente vezes tensão. É I vezes ΔV. Quem é a corrente? A corrente, como ela é senoidal, ou seja, ela é alternada, a corrente ela vai ser dada pela corrente máxima seno de ωt menos φ. A gente já viu na aula passada essa expressão. E a tensão é a tensão máxima seno de ωt. Multiplicando, isso aqui é Imax, ΔVmax, seno de ωt vezes seno de ωt menos φ.
Se a gente lembrar que seno de ômega t menos φ pode ser escrito como seno de ômega t vezes cosseno φ menos cosseno de ômega t seno φ, essa é aquela seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. É a aplicação disso. Então, eu posso trocar aqui aonde está, nesta minha expressão, aqui, onde está seno de ômega t menos φ, eu vou trocar por tudo isso. Ó. Então vai ficar I max delta V max, seno de ômega t, que multiplica isso. Então esse seno de ômega t aqui, ó, vai estar multiplicando termo a termo. Multiplica esse, multiplica esse, multiplica este e multiplica só este aqui. Então vai ficar seno ômega t vezes seno ômega t, seno quadrado ômega t, vezes cosseno φ. Aqui eu falei multiplica, não, ele multiplica este termo. Na verdade, ele multiplica tudo isso. Não é uma soma, é uma multiplicação. Então, fica seno quadrado de ômega t cosseno φ, menos I max delta V max. Agora, seno de ômega t multiplicando tudo isso aqui. Fica seno de ômega t, cosseno ômega t, seno φ. Aqui, olha, seno quadrado de ômega t, aqui, a gente já viu a aula passada. Veja que a gente está calculando potência, essas potências sempre média. Então, é o valor médio de seno quadrado de ômega t. O valor médio de seno quadrado é meio, então ele aparece aqui. E o valor médio, aqui tudo valor médio, hein? Deveria ter colocado uma barrinha aqui em cima de todo mundo para indicar que é valor médio. Aqui, de ômega t. Lembra que esse aqui oscila no tempo. Cosseno φ é uma constante, então isso aqui é um número. Então ele não, o valor médio dele é ele mesmo. Agora, seno, valor médio de seno de ômega t e de cosseno de ômega t, o valor médio dá zero. O valor médio de seno quadrado dá meio. O valor de seno de ômega t, isso aqui dá zero. Então, isso aqui some. Só sobrou este termo. Isso aqui deu meio. A potência fica meio de I max delta V max cosseno de φ. Ou, se eu lembrar que I max é IRMS vezes raiz de 2, delta V max é delta V RMS raiz de 2, e raiz de 2 aqui vezes raiz de 2 dá 2, com 2 de baixo cancela, a potência média, então, fica calculada desta maneira em termos de valores quadráticos médios. Tá aí. É assim que se calcula a potência de um circuito RLC. Este valor aqui, cosseno de φ, ele é importante, ele vai ser chamado de fator de potência. Fator de potência. Então, o cosseno de φ é o fator de potência. Então, quando falar calcule o fator de potência, é calcular o cosseno de φ. E um fenômeno interessante que ocorre em circuitos RLC é a ressonância. O que é ressonância? Quando um corpo coloca o outro para vibrar na mesma frequência que ele. E no circuito RLC, o que é que vibra aqui? Vamos ver. Olha, a corrente RMS é a tensão RMS sobre a impedância.
que é isso aqui. Essa é a impedância. A condição de ressonância ocorre no circuito RLC quando a reatância indutiva for igual à reatância capacitiva. Por que se chama condição de ressonância? Ressonância em ondas, quando um corpo põe o outro para vibrar na mesma frequência que ele. Quando isso acontece num sistema ondulante, a potência se torna máxima. Num circuito RLC, a potência vai ser máxima quando XL for igual a XC, quando a reatância indutiva for igual à reatância capacitiva. Então isso é chamado condição de ressonância. Ou seja, ômega-L é igual a 1 sobre ômega-C. Para saber que frequência é essa que determina a condição de ressonância, eu vou chamá-lo de ômega-0. Ômega-0 é a frequência angular ressonante. Passa o ômega-0 para cá, o L para lá. Vai dar aqui. Se nós multiplicarmos aqui, olha, vai dar ômega-0 vezes ômega-0, vai dar ômega-0 ao quadrado é igual a 1, passa o L para lá, LC. Passa esse quadrado para cá na forma de raiz, ômega-0 vai ser a raiz de 1 sobre LC. Como raiz de 1 é 1, então fica 1 sobre raiz de LC. Então, ômega-0, que é a frequência ressonante do circuito, é 1 sobre raiz de LC. Quando o gerador tiver esta frequência, a reatância indutiva se torna igual à reatância capacitiva e a potência do circuito se torna máxima. Se você quiser, você pode escrever isso aqui assim também. Quem é ômega-0? É 2π F0. Então, substitui aqui, ó. Aí passa o 2π para lá dividindo. Então, você vai ter que F0 é 1 sobre 2π raiz de LC. Que é a frequência ressonante em Hertz. Aqui é a frequência ressonante em radianos por segundo. Tá aí. Então vamos calcular, já que a potência máxima, vamos ver. Olha, a potência média do circuito pode ser calculado também, nós já vimos isso, como a resistência vezes a corrente quadrática média ao quadrado. Mas a corrente quadrática média é a tensão sobre a impedância. Ao quadrado é tensão quadrado sobre impedância ao quadrado vezes R. Aqui, ó, tensão quadrática média ao quadrado vezes R sobre a impedância ao quadrado. A impedância ao quadrado vai ser R quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Porque a impedância, a raiz disso, ela ao quadrado é isso. Bom, quem é XL menos XC ao quadrado? XL é ômega-L. XC é 1 sobre ômega-C ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar em evidência o L e vou colocar o ômega do denominador em evidência. Então, vou colocar L quadrado sobre ômega ao quadrado, que fica ômega ao quadrado menos ômega-0 ao quadrado, tudo isso aqui, ó. Vou repetir a conta, essa conta aqui para ficar mais claro, ó. Eu tenho ômega-L menos 1 sobre ômega-C. Eu vou colocar primeiro o L aqui em evidência, ó. Vou colocar esse L para fora. Como todo esse sistema está ao quadrado, quando eu ponho esse L para fora, ele vai vir ao quadrado.
Então aqui vai ficar ômega menos. Se eu tirei um termo daqui, eu tenho que dividir por ele. Então 1 sobre ômega LC. Porque agora eu vou tirar um ômega do denominador. Vou colocar aqui para fora. Ó. Isso aqui vai ficar assim. L quadrado, como está o quadrado ali, ele também vem ao quadrado. Aqui vai ficar, então tem que multiplicar aqui por ômega, aqui vai ficar ômega ao quadrado. Menos, aqui vai ficar 1 sobre LC. Mas se vocês lembrarem que acabamos de ver que ômega zero, que é a frequência ressonante, é 1 sobre raiz de LC, então ômega zero ao quadrado vai ser 1 sobre LC. Então esse cara aqui é ômega zero ao quadrado. Então vai ficar L quadrado sobre ômega ao quadrado, que multiplica ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, tudo isso ao quadrado, que é o que está escrito aqui. Tá aí. Então, vou substituir isto aqui no lugar de xl menos xc. Vou trocar isto por isto aqui. Ó. Então, vai ficar assim. Ó. Vai ficar com essa expressão. Esse ômega ao quadrado do denominador, denominador de denominador, você joga para cima. Então, ele veio aqui. Ó. Tá aí. Então, a potência média ficou dada por essa expressão aqui. Essa é a potência média de um circuito ressonante. Ela depende da tensão, óbvio. Ela depende da resistência, da indutância e depende da frequência que o circuito oscila comparada com a frequência ressonante. Quando é que eu tenho ressonância? Eu falei que na ressonância, a potência máxima. Na ressonância, a minha frequência do gerador tem que ser a frequência ressonante. Então, se eu substituir aqui, isso aqui vai dar zero. Então, esse termo aqui, zero. E é claro, se eu diminuo o denominador, o numerador aumenta. Então, a potência se torna máxima. Esse termo some. Esse ômega ao quadrado daqui vai cancelar com o ômega ao quadrado de cima. O R de cima cancela com o R ao quadrado. E sobra isso aqui. Ó. Esta é a potência máxima que ocorre na ressonância. Por exemplo, se a gente fizer um gráfico da potência em função da frequência, imagina que teu indutor vale 5 microhenry, seu capacitor 2 nanofarad, numa tensão de 5 milivolts. Se você calcular a frequência ressonante aqui, ela é 10 a 7ª radianos por segundo. Se eu fizer o gráfico da potência média variando com a frequência, vai me dar isso aqui. Ó. Essa curva com pico aqui. Esta curva, ela assume este valor para uma resistência de 3,5 ohms. Se eu mudar a resistência do circuito, aumentá-la, olha o que acontece com a curva de potência. Ela abaixa e se torna mais larga. Ó. Então, dependendo dos valores da resistência que você põe aqui, ó, se eu aumento a resistência, a potência diminui. E a potência baixando, ela fica mais larga. Esta aqui é a frequência ressonante. Esta linha aqui é da frequência ressonante. Ó.
frequência ressonante aqui nesse exemplo, vale 10. 10 megaradiano. Mega é 10 a sexta, com 10, 10 a sétima é o que está aqui. Esta largura aqui, ó, na metade da altura, esta largura para metade da altura, ó, você vem aqui, ó, aqui, a gente chama de banda passante. É a variação da frequência em torno da frequência ressonante. A gente tira lá da teoria de ondas um fator para potência, o gráfico potência em função da frequência, também chamado de espectro de potência. A gente tira um fator chamado fator Q. Alguns chamam de fator de qualidade, fator Q. E o fator Q é o valor da frequência ressonante dividido pela largura da frequência a meia altura da potência. Então, se eu pego metade da altura aqui, ó, aqui a potência é metade dela. Para metade da altura, eu vou ter uma largura aqui, ó. Eu vou ter uma largura aqui, ó, que é um delta ômega 0. Ou um delta ômega, né? Isso, um delta ômega. Se eu pegar o valor da frequência ressonante e dividir por delta ômega, me dá o fator Q. Esse fator Q, ele é adimensional. Ele não tem unidade. E ele diz para a gente quão aguda ou quão larga é a curva. Se o fator Q for alto, a curva ela é aguda, ela é alta. Se o fator Q for pequeno, a altura do gráfico de potência ele é baixo e largo. Tá? E a gente já viu isso para resistência. Então, pequena resistência, alto fator Q. Grande resistência, baixo fator Q. Tá aí. O Q, tirado da teoria de ondas e fazendo uma comparação com circuitos, ele também pode ser calculado como a frequência ressonante vezes a indutância dividido pela resistência. Essa é uma outra maneira de calcular o fator Q. Ele vai dizer quão largo é a sua curva aqui, ou quão estreita ela é. Olha um problema aqui envolvendo circuitos RLC. Um circuito RLC série com 2 Henry de indutância, 2 microfarad de capacitância e 20 ohms de resistência é alimentado por um gerador com tensão máxima de 100 volts. A tensão máxima do gerador é de 100 volts. E a frequência dele é variável, ela pode mudar no tempo. Determine, item A, frequência ressonante. Item B, o fator Q do circuito. Item C, a largura da curva de ressonância. Item D, a corrente máxima na ressonância. Vamos começar pelo item A. Ele quer a frequência ressonância. Frequência de ressonância, ômega 0, é 1 sobre raiz de LC. Ou 2πf0 é igual a 1 sobre raiz de LC. Daqui eu tiro a frequência pura. F0 é 1 sobre 2π raiz de LC. Então, F0 é 1 sobre 2π raiz. L, 2 Henry. C,
2 microfarad. Micro é 10 a menos 6. 2 10 a menos 6. Fazendo essa conta, a frequência ressonante vale 79,6 Hz. Ou seja, quando o gerador oscilar a 79,6 Hz, o circuito entra em ressonância, ou seja, a reatância indutiva é igual à capacitiva. Item B. Ele quer o fator Q. O fator Q é ω0 L sobre R. Então, é 2πf0 L sobre R. É 2πf0, calculamos no item A, 79,6 Hz. O L, 2 Henry. O R, 20 ohms. Fazendo esta conta, o fator Q vale 50. Tá aí. O item C, a largura da curva de ressonância. Largura é o delta ômega, ou Lembra que o fator Q é ω0 sobre delta ômega? Mas ω0 é 2πf0. Delta ômega é delta 2πf. Como 2π é constante, ele pode sair do delta e vai ficar 2πf0 sobre 2π delta f. Pi mete a vara, ó. Sobrou f0 sobre delta f. É o fator Q também, ó. O fator Q também pode ser calculado como f0 sobre delta f. Então, o fator Q é f0 sobre delta f, ele quer a largura da curva de ressonância. É a largura do intervalo de frequência, o delta f, lá para meia altura. Então, delta f, f0 sobre Q. Delta f, f0 é a frequência ressonante, calculada no item A, 79,6 Hz. O Q foi calculado no item B, 50. Está aqui. Fazendo essa conta, a largura da curva de ressonância é de 1,59 Hz. Essa é a chamada largura da banda, 1,59 Hz. E o item dele que é a corrente máxima na ressonância. Bom, a corrente máxima é isso. Na ressonância, XL é igual a XC. Isso aqui dá zero, sobra a raiz de R quadrado, que dá R. Então, a corrente máxima é a tensão máxima sobre R. A tensão máxima é 100 volts. A resistência, 20 ohms. Corrente máxima dá 5 amperes. Esse é o valor da corrente máxima. Este aqui, olha, determine a tensão máxima entre os terminais do resistor, do capacitor e do indutor do circuito do problema anterior, quando a frequência do gerador é igual à frequência de ressonância. Então, deste problema aqui, ele quer que eu calculo a tensão no capacitor, no resistor, no indutor, quando a frequência do gerador, que ela é variável, for igual à frequência de ressonância. Então, vamos lá. A tensão máxima no resistor é lei de Ohm, R vezes I máximo. R é 20 e o I máximo é 5, calculamos no problema anterior. Dão 100 volts. A tensão máxima no indutor é a reatância indutiva vezes a corrente máxima. Reatância indutiva é 2π vezes a frequência do gerador vezes o indutor, vezes a corrente máxima.
Como ele quer, para a condição que a frequência do gerador seja igual à frequência de ressonância, no lugar da frequência do gerador eu vou pôr a frequência de ressonância F0 aqui, ó. Faço essa conta, 2π, frequência do problema anterior de ressonância, 79,6. A indutância, 2, corrente máxima 5, isso dá aproximadamente 5.000 volts. 5.000 volts. Então a tensão no indutor chega a 5.000 volts. E a tensão no capacitor é XC corrente máxima, que é 1 sobre 2π F0C corrente máxima. 1 sobre 2π F0 79,6. Capacitância é 2 microfarad, 2,10 a menos 6, vezes a corrente máxima, que é 5. Fazendo essa conta, a tensão máxima no capacitor também é aproximadamente 5.000 volts. Então, a tensão no resistor, 100 volts. A tensão no capacitor, no indutor, 5.000. E a tensão no capacitor, 5.000. Repara uma coisa. Quando a gente faz esse problema, parece que ele fica incoerente. Porque o gerador não tinha 100 volts de tensão. Não é ele que alimenta energeticamente o circuito? Se é 100 volts que o gerador está fornecendo, é o máximo que o circuito pode ter. E quem absorveu 100 volts de tensão foi o resistor. De onde que surgiu 5.000 aqui? Como é que foi criada energia? A gente sabe que a energia não é criada nem é destruída, simplesmente transformada. Então, se eu dei 100 volts de energia, não posso ter 5.000. Mas surge 5.000 aqui e 5.000 aqui. Você fala, então como explicar esse disparate? Assim, vamos fazer os fasores deste cara aqui, ó. Vamos fazer os fasores desses três. Se a gente fizer, olha, tensão está aqui. A tensão do resistor. A tensão do indutor está adiantada em 90 graus em relação ao resistor. E a tensão do capacitor está atrasada em 90 graus. Veja, esses dois vetores aqui, ó. Este vetor, ou fasor, cancela com esse. E sobra isso. Apesar de ter 5.000 aqui, tem menos 5.000 aqui. De tal maneira que a soma fasorial dá zero. O que sobra é só os 100 volts dado pelo gerador. Ah, professor, mas o que acontece nesse circuito se eu abrir, enfiar o dedo e encostar lá no indutor? Eu posso levar um choque sob uma diferença de potencial de 5.000 volts. Tá? Essa energia está lá. Ela se combina de tal maneira que o resultado fique 100. Mas se eu tocar só no indutor, eu posso levar um choque de 5.000 volts. Só no capacitor eu posso levar um choque de 5.000 volts. Por isso que é perigoso mexer em circuitos eletrônicos que utilizem a parte de circuito RLC. Então, muitas vezes abrir rádio, abrir um aparelho de DVD, de videocassete, isso acontece ali dentro. Se falar o máximo que vem da tomada é 127 volts, não tem um transformador, elevador de tensão aqui, não tem nada, só tem um indutorzinho. Você taca a mão, você leva um choque muito forte. Tá? Continuando. Se o gerador do problema anterior tem uma frequência de 60 Hz, suponha agora que aquele mesmo problema, o gerador tem uma frequência de 60 Hz. Professor? Pois não? Só uma perguntinha, então, por aquele exercício anterior ali, eu sempre posso dizer que o máximo, tanto no indutor quanto no capacitor, vai ser igual, sempre, porque eles precisam se cancelar. Eu não posso falar isso em todas as situações, mas para o problema na condição de ressonância, isso está acontecendo. Tá? Entendi. Porque em alguns casos eles são opostos, mas não se cancelam. Por exemplo, aqui poderia ser 2.000 volts. Opa, cadê?
Aqui poderia ser 2.000 volts. E aqui 500 volts. Quando eu fizer a diferença, vai dar um vetor resultante de 1.500 volts para cá. E é claro que ele vai, juntamente com o VR ali, ó, o VR está aqui, isso aqui vai formar um ângulo, que é o fator de potência associado. Tá? Mas naquela condição de ressonância, neste caso, neste caso do problema específico, ele se cancela. Entendi. Quando que vai se cancelar? Quando a tensão resultante desses caras for maior que a do gerador. Isso, provavelmente, eles vão ter que se cancelar, porque não pode ser criada energia. Tá ok? Beleza. Mas pode acontecer do gerador ter, sei lá, 1.000 volts aqui dá 800, aqui dá 200. Não ser, nesse caso, não seria iguais a tensão do indutor e do capacitor. Tá? Mas em algumas condições isso vai acontecer. Olha aqui, ó. Se o gerador do problema anterior tem uma frequência de 60 Hz, ainda é do mesmo problema. Só que agora fixamos a frequência dele, 60 Hz. Não é a de ressonância. A de ressonância era 79 alguma coisa. Determine a corrente máxima, o ângulo de fase e a potência média fornecida ao circuito. Então vamos ver. Item A. A corrente máxima é a tensão máxima pela impedância. Tensão máxima, a impedância é isso aqui, ó. Preciso calcular essa impedância. Preciso descobrir XL e XC para esta frequência agora. XL, ômega L, 2π FL, 2π, frequência 60, o L, o indutor, vale 2 Henry. 2 aqui. Isso dá uma reatância indutiva de 754 ohms. XC é 1 sobre ômega C. Opa, aqui ficou errado, hein? Aqui é XC. Aqui é XC. Aqui é XC, ficou errado. XC é 1 sobre 2π FC, 1 sobre 2π, frequência 60, capacitância do problema anterior, 2 microfarad, 210 a menos 6. Fazendo essa conta, a reatância capacitiva deu 1.326 ohms. Então são esses os valores que eu vou colocar aqui, ó. Reatância indutiva, reatância capacitiva, uma menos a outra ao quadrado, e a resistência que do problema anterior é 20 ohms ao quadrado. Faço esse cálculo. A impedância está dando 572 ohms. A corrente máxima que ele pediu é a tensão máxima sobre a impedância. É 100 sobre 572. Isso dá 0,175 ampere. Então, a corrente máxima nesse circuito vale 0,175 ampere ou 175 miliampere. Poderia ter dado a resposta assim também. É a mesma coisa. O item B, ele quer o ângulo de fase. Nós já vimos que o ângulo de fase é dado por isso aqui. É o arco tangente de XL menos XC sobre R. Arco tangente de XL menos XC sobre R. Então, o ângulo de fase é o arco tangente. XL menos XC é 754 menos 1.326 sobre R, que é 20. O ângulo de fase, fazendo essa conta, dá menos 88 graus. Menos quer dizer o seguinte. Que eu tenho, aqui no meu diagrama, eu tenho
Aqui é a tensão no resistor. Aqui eu vou ter a tensão no indutor. E aqui eu vou ter a tensão no capacitor. Se eu somar esses três vetores, a resultante está dando isso aqui, ó. A resultante está dando esse aqui. Essa é a tensão resultante. Essa é a tensão resultante. E o ângulo que ela está formando é esse aqui, ó. 88 graus. Como está abaixo do eixo, é menos 88. E o item C, a potência média fornecida ao circuito. A potência média é a tensão quadrática média vezes a corrente quadrática média vezes o fator de potência, que é o cosseno de φ. Ou posso escrever assim também, meio de E máximo e máximo vezes o fator de potência. Então é meio E máximo, vale 100 volts, que é o que o problema deu. Corrente máxima, calculamos no item A, 0,175. O fator de potência é o cosseno do ângulo de fase. O ângulo de fase calculamos no item anterior, deu menos 88 graus, então é cosseno de menos 88. Fazendo essa conta, a potência média deste circuito dá 0,306 watts. 0,306 watts. Tá aí. Não, esse aqui eu não vou, esse aqui eu vou pular. Esse aqui eu dei aí. Pera aí, eu tô na transparência certa, deixa eu ver onde que eu tô aqui. Eu tava em transparência errada. Tava no pessoal de eletromagnetismo e circuitos elétricos. Tá, esse aqui eu dei. Isso tudo fizemos. Tá aí. Potência média 0,306 watts. Vamos falar agora de um equipamento que ele é um conversor de energia, mas em intensidade, tá? É um transformador elétrico. Transformador é um dispositivo que pode aumentar a tensão ou a corrente de um sistema ou abaixar a tensão e ou a corrente de um sistema. Vocês já devem ter visto transformadores por aí. Esse é um transformador que aparece em equipamentos eletrônicos, tá? Transformador que costuma aparecer em equipamentos eletrônicos. Tá aqui. E esse aqui é aqueles transformadores que tem no poste. Tá aí. Aqui alguns outros exemplos de transformadores que a gente vê em equipamentos elétricos e eletrônicos. Isso são transformadores. Papel desses transformadores, geralmente, ou eles são elevadores de tensão ou abaixadores de tensão. Aqui mais exemplos de transformadores. Aqui esses transformadores de subestação e um transformador de poste. Esse é um de poste e esse é o de uma subestação de energia elétrica. Como que funciona? O que é um transformador por dentro? Ó, se você tirar essa carcaça aqui, ó, de metal,
Você está vendo várias laminazinhas ali, bem finas. São essas aqui, ó. Isso aqui é formado por várias lâminas coladas entre si, formando um bloco único. Mas são lâminas independentes. Cada lâmina aqui é um retângulo, ó. O que tem do lado de cá? Se vocês olharem ali, ó, você vê um enrolamento de cobre, ó. É uma bobina de cobre que você tem aqui em volta, ó. E do lado de cá também você vai ter outro enrolamento de cobre que na representação está do lado de cá, ó. Então, na essência, um transformador é um esquadro metálico, geralmente feito de ferro, em placas. Por que ele é feito em placas, em lâminas? Por quê? Porque o campo, veja, neste fio vai entrar uma corrente elétrica. A gente já viu, a corrente elétrica produz um campo magnético. Um campo magnético vai surgir aqui, ó, dentro dessa espira. Como esse material que está dentro da espira é de ferro, e o ferro é ferromagnético, o que vai acontecer? O B resultante vai ser o B aplicado, mais, que é o B aplicado é o da bobina, mais o B que vai se formar ali do material. Chamar de B estrela. Nós já vimos isso aqui. Então, como o material é ferromagnético, ele vai guiar o campo magnético dentro dele. E esse campo magnético circula aqui, ó. Quando esse campo magnético passa aqui, vai ter um fluxo magnético aqui. Ele vai induzir uma corrente na saída aqui, ó. Uma tensão, primeiro, se eu fechar o circuito, uma corrente. Agora, a tensão aqui, vou chamar esse lado aqui da direita de saída. E o lado da esquerda de entrada. A tensão na saída não é igual à tensão na entrada necessariamente. Então veja, é um esquadro ferromagnético feito em lâminas, por quê? Fluxo magnético girando ali dentro faz os momentos de dipolo atômico começarem a oscilar ali dentro. Isso gera aquecimento. E se esse material fosse feito de um bloco de ferro só, vai ter tantos átomos vibrando ali que o aquecimento se torna muito grande. Surgem as chamadas correntes parasitas, ou correntes de Foucault. Essas correntes, elas vão circular e vai aquecer. Quando eu faço isso em placa, com uma cola isolante entre essas placas, a corrente se dissipa por placa e acaba perdendo, não esquentando tanto o material. Então, o transformador, entra uma corrente aqui, ó. A corrente circula aqui, ó. Vai gerar um campo magnético aqui dentro. E vai ter um fluxo magnético aqui, ó. Como esse fluxo magnético percorre um material ferromagnético, ele é guiado pelo material. E esse fluxo vem para cá, ó. E vai circular aqui, ó. Ele vai ficar circulando aqui dentro. Bom, como o fluxo magnético aqui, ó, tá variando, aqui tem um fluxo magnético que varia. Pela lei de Faraday, a derivada do fluxo magnético no tempo dá a força eletromotriz induzida, sinal de menos da lei de Lenz. Então vai surgir uma DDP aqui, ó, induzida. Aqui eu apliquei uma DDP, aqui sai uma DDP. Repare
que não há contato entre o circuito 1, que é o da esquerda, e o circuito 2, que é o da direita. Não há contato direto. Fala, professor, mas estão em contato com ferro. Mas esse fio aqui é isolado. Ele poderia estar com uma capa isolante, ter um verniz, ter uma capa. Não passa corrente daqui para o ferro. Se passasse, fecharia curto. Então a corrente entra e sai aqui. O que ela produz é um fluxo magnético. E quem percorre aqui dentro é um fluxo. Esse fluxo oscilante ele varia aqui, ó. E ele, pela lei de Faraday, induz uma tensão na saída aqui, ó. Essa tensão na saída se compara com uma tensão da entrada aqui 1, ó. Isso aqui. Muitas vezes vai entrar uma tensão aqui e vai ser uma tensão maior aqui. Por isso que ele é chamado transformador. Ele pega uma tensão baixa e transforma numa tensão alta. Por exemplo, eu posso colocar 127 volts aqui na entrada 1 e sair aqui 2.000 volts na entrada 2. Isso é possível com um dispositivo desse. Aí eu elevei a tensão. Mas eu poderia colocar também 1.000 volts aqui na entrada 1 e sair 10 volts na entrada 2. Fiz um transformador abaixador de tensão. O princípio dele é lei de Faraday. Esta parte onde eu aplico a tensão aqui, ó, é chamado de primário. Que é o primário. A entrada é o primário. A saída eu chamo de secundário. A saída é o secundário. Então aqui eu tenho uma bobina no primário e uma bobina no secundário. Quando eu pego o transformador, eu vejo isso bonitinho, não porque ele está encapado, ó. Isso aqui está tudo encapado. Mas por dentro, na essência, ele é assim. Então tá aqui. Um núcleo de ferro, material ferromagnético, feito em lâminas para minimizar as correntes parasitas de Foucault. Aqui eu tenho meu circuito primário. É uma bobina. Aqui eu vou ligar um gerador de corrente alternada, ó. Tá vendo? Aqui eu ligo um gerador de corrente alternada. No primário. Coloco uma bobina no secundário. Se eu colocar uma resistência e fechar o circuito, vai passar uma corrente aqui no circuito secundário. Quanto que vale a tensão no primário? Se aqui eu tenho N1 espiras no primário e N2 espiras no secundário. Bom, a tensão é dada pela lei de Faraday. Essa aqui é a tensão. A tensão é isso. Para uma espira. Se eu tiver N espiras, eu tenho que multiplicar por N. Então, a tensão no primário do transformador vai ser menos N1, que é o número de espiras que eu tenho aqui, vezes a derivada do fluxo magnético no tempo. A tensão aqui no secundário, ó, vai ser menos o número de espiras do secundário N2 vezes a derivada do fluxo magnético no tempo. Mas as linhas de fluxo que atravessam o primário são as mesmas que atravessam o secundário. Então aqui, olha, as linhas são as mesmas. Então, ó. Então, a derivada do fluxo magnético no tempo no primário é a mesma derivada do fluxo magnético no tempo do secundário. E se elas são iguais, eu posso igualar. Ó, pego quem é a derivada menos a derivada do fluxo magnético no tempo no primário. Vai ser V1 sobre N1. Passei o N1 para lá dividindo. E quem é menos a derivada do fluxo magnético no tempo no secundário? É V2 sobre N2. Como
isto é igual a isto, é o mesmo fluxo, então V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. Tá aí. V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. Ora, se eu quiser passar o N1 para lá e o V2 para cá, fica assim. N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2. Ou seja, a tensão num transformador é proporcional ao número de espiras. Se do primário para o secundário eu dobro o número de espiras, a tensão no secundário vai ser o dobro do primário. Então, eu vou ter uma elevação na tensão. Se eu considerar que não haja perdas aqui neste circuito, vamos considerar que as correntes de Foucault sejam mínimas a ponto de eu desprezá-las, não vai haver perda de potência. Então, a potência no primário é igual à potência no secundário. Então, P1 igual a P2. Mas quem é potência? É tensão vezes corrente. Então, tensão do primário vezes a corrente no primário é igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. Então, com isso, eu também posso fazer uma relação entre tensão e corrente. Elas são inversamente proporcionais. Se a tensão no secundário for maior que o primário, a corrente no secundário vai ser menor que a corrente do primário. Então, eu tenho essas duas equações aqui para utilizar em transformadores. E elas se tornam muito úteis no trabalho com transformadores. Claro que eu estou considerando um transformador ideal, que não haja perdas de potência. Na prática tem, a gente precisa levar isso em conta. Olha esse problema aqui, ó. Uma campainha funciona com 6 volts e consome uma corrente de 0,4 ampere. A campainha é alimentada por um transformador cujo enrolamento primário com 2.000 espiras está ligado à rede elétrica AC, corrente alternada, em 120 volts. Então, o transformador tem 2.000 espiras, que é o primário dele, ligado à corrente alternada de 120 volts. Quantas espiras tem o enrolamento do secundário do transformador? Qual a corrente no circuito primário? Vamos lá. Bom, eu sei que N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2. O número de espiras do primário dividido pelo número de espiras no secundário tem que ser igual a tensão no primário pela tensão no secundário. Número de espiras no primário são 2.000. Dividido pelo número de espiras do secundário é o que ele pediu. É igual a tensão no primário, 120 volts. Tensão no secundário é o que alimenta a campainha, 6 volts. Multiplica em cruz, N2 equivale a 100 espiras. Então, entra 120 volts no primário e sai 6 volts no secundário. É um transformador abaixador de tensão. Então, o número de espiras no secundário vai diminuir em relação ao primário. Tenho 2.000 espiras no primário e só tenho 100 no secundário. E agora ele pergunta qual a corrente no primário. Estou usando essa equação aqui, ó. P1 e 1 é igual a P2 e 2. Então, a potência no primário... Desculpa, eu fiz a equação errada. É V1. V1 e 1 tem que ser igual a V2 e 2. Então, ó, a tensão no primário é 120 volts. A corrente no primário que ele pediu é o que eu quero descobrir, é o I1.
A tensão no secundário, 6 volts. A corrente no secundário, ele deu 0,4 ampere. Então tá aí. Fazendo essa conta, isolo I1. I1 dá 0,02 ampere. Tá aí. Olha esse problema aqui, ó. Cada pessoa de uma cidade de 50 mil habitantes utiliza 1,2 kW de energia elétrica. Na verdade, esse de energia elétrica, tradução melhor, isso aqui seria de potência. 1,2 kW de potência. Se a tensão usada na linha de transmissão é 120 volts, qual a corrente elétrica consumida pela cidade inteira? Se na usina utilizar-se de um transformador elevador de tensão, cuja tensão de saída é de 600 mil volts, qual a corrente elétrica consumida pela cidade? Então vamos lá. Cada pessoa da cidade utiliza 1,2 kW de potência. A cidade tem 50 mil habitantes. A potência é U vezes I, é tensão vezes corrente. Então a corrente é potência por tensão. A corrente, a potência, 1.200 kW, só que é por habitante, hein? 1.200, 1,2 kW é 1.200 watts. A tensão aplicada para cada residência é de 120 volts. Isso dá uma corrente de 10 amperes por habitante. Mas a cidade tem 50 mil habitantes. Se eu multiplicar por 50 mil, eu vou ter 500 mil amperes. Então está saindo da usina 500 mil amperes e entrando na cidade. Então, qual a corrente elétrica consumida pela cidade inteira? 500 mil amperes. Agora, se a usina utiliza um transformador elevador de tensão, cuja saída é de 600 mil volts, qual a corrente elétrica consumida pela cidade? Bom, a potência do primário tem que ser igual à potência do secundário. Tensão do primário, corrente do primário, é igual à tensão do secundário, corrente no secundário. Então, a corrente no secundário, que é o que chega na cidade, é V1I1 sobre V2. A tensão do primário, aqui, é de 120 volts. A corrente são os 500 mil que a cidade consome. A tensão lá da usina 600 mil, eu tiro a corrente. A corrente é de 100 amperes. Ou seja, a corrente consumida pela cidade toda, nesse caso, passa a ser de 100 amperes. Melhor dizendo, a corrente consumida pela cidade toda é de 500 mil amperes. Só que cada pessoa usa 10 amperes, na verdade. Tá aí. Olha esse aqui, ó. Uma linha de transmissão tem uma resistência de 0,02 ohm por quilômetro. Calcule a perda de energia se a potência de 200 kW for transmitida de uma usina geradora para uma cidade situada a 10 km de distância. Item A, com uma tensão de 240 volts, e item B, com uma tensão de 4.400 volts. Vamos lá. A minha linha de transmissão, meu fio que vai da usina para a cidade, ele tem uma resistência de 0,02 ohm por quilômetro. Mas a minha cidade está a 10 km de distância, então multiplico por 10, a resistência do fio é 0,2 ohms. Ele quer saber quanto de energia é perdida. A potência
é U vezes I. Então, a corrente é potência por U. Então, a corrente é 200 kW, a potência, 200 kW, pela tensão, 240 volts. É 200 mil watts dividido por 240 volts. Isso dá uma corrente de 833 amperes. Então, esta é a corrente que está sendo fornecida pela usina para a cidade. Bom, quanto de energia perdida? É a potência dissipada, é RI². Então, a potência é R, 0,2 ohms, vezes a corrente, 833 ao quadrado. A potência perdida dá 139 mil watts. Estou fazendo o item A. 240 volts é a tensão que ele deu no item A. Está aqui. Então, a potência perdida é de 139 mil watts. Quer dizer, se a usina transmitir energia para uma cidade a 10 km de distância, mas a DDP que a usina manda é de 240 volts, vai ter uma perda de potência de 139 mil watts. Ou seja, ela mandou 240 volts para a cidade toda, mas perdeu muita energia no meio do caminho. 139 mil watts. Agora, e se ela mandar com uma tensão de 4.400 volts? Fazemos o mesmo cálculo aqui, só que agora a corrente que sai da usina é P sobre U, é 200 kW, que é a potência da usina, por 4.400 volts. Dão 45,5 amperes. Então, repare o seguinte, que a corrente diminuiu. Potência R², 0,245 ao quadrado, deu 414 watts. Repare uma coisa, quando a tensão era de 240 volts, a potência dissipada foi 139 mil watts. Quando a usina mandou energia com uma tensão de 4.400 volts, a potência dissipada caiu para 400 watts. Ou seja, quando uma usina manda energia para uma cidade, quanto maior a tensão que ela manda, menos potência ela perde, menor a potência dissipada. Por isso que as usinas fazem o seguinte, elas transmitem energia em alta tensão para quando chegar na cidade perder pouco. Aí você fala, mas como que faz na cidade? Imagina que você tem usina que manda energia com uma voltagem aí em torno de 600 mil volts. 600 mil volts. Você fala, é isso que a usina manda para a cidade com essa energia? É 600 mil volts. Bom, mas você não precisa disso na sua casa. Você precisa de 127. Pô, por que a usina mandou com essa quantidade de energia se eu só preciso dessa usar? Pelo seguinte, quanto mais alta a tensão que ela manda, menos energia se perde no caminho. Então ela opta por mandar numa voltagem bem alta. Você fala, mas como é que eu vou usar isso? Quando chega na cidade, essa tensão vai diminuir. Você vai precisar de um transformador abaixador de tensão. Você vai precisar de um transformador abaixador de tensão. Então, como é que funciona isso? A usina, vamos pensar numa usina hidrelétrica. Com a queda d'água, ela tem uma turbina aqui. O quanto de a tensão que uma usina hidrelétrica consegue produzir com queda d'água
O máximo é em torno de 15 mil volts. Mas a usina, para mandar para a cidade, ela manda 600 mil volts. Então o que ela faz? Ela tem um transformador aqui, ó. Elevador de tensão. Ele pega 15 mil volts e transforma em 600 mil volts. Quando chega na cidade, isso tudo aqui vai entrar num transformador que vai reduzir isso de 600 mil volts para 13.800 volts. E manda para o poste. Lá no poste, tem aqueles 3 fios de cima. Eles estão a 13.800 volts. Só que no poste, você tem um transformador abaixador de tensão. Ele pega a tensão desses 3 fios e transforma em 127 volts. Então, o transformador é importantíssimo no processo de elevação e abaixamento de tensão e corrente. Pessoal, existem, para ligar transformadores, para você muitas vezes ligar um sistema de 3 fases, sistemas trifásicos, existe 2 tipos de configuração e de circuito, chamado circuito estrela e circuito triângulo, ou circuito estrela e circuito delta, ou delta e pi, são nomes equivalentes. Antes de eu falar disso, deixa eu só fazer um comentário. Como que a fase dentro da corrente alternada ela é importante. Deixa eu fazer aqui. Vocês já sabem que se eu tiver um fio aqui a 120 volts, corrente contínua, e eu tiver outro fio 120 volts de tensão, corrente contínua, e eu chegar aqui e segurar um fio aqui e outro aqui, eu não vou levar choque. Por quê? A diferença de potencial vai ser 120 menos 120, que dá 0. Ou seja, quando a diferença de potencial dá 0, não há corrente passando. Então, como é que eu faço a diferença de potencial? É um potencial menos o outro. Potencial de um fio menos o potencial de outro fio. E aí você não leva choque. Ou seja, se eu segurar, aí se eu encostar num fio só, você está encostado no fio e está encostado no chão, que é terra. Aqui é terra. O potencial da terra é 0. Quando eu encosto num fio e a terra, eu causo uma diferença de potencial entre o fio e a terra. Vai ser 120 volts do fio menos 0 da terra, dá 120 volts. Estou energizado, vou levar choque. Mas quando eu toco em 2 fios de 120 volts, corrente contínua, a diferença de potencial entre eles vai dar 0. Portanto, eu não levo choque. Como é que calcula a diferença DDP entre 2 fios? É fazer a DDP de um fio menos a DDP de outro fio. Mas isso só funciona para corrente contínua. Para corrente alternada, a DDP, ela depende, ela é uma função da tensão, que é o valor da tensão, 120 volts, 200 volts, 500 volts, mas ela depende também do ângulo de fase dos fasores ali. Então, não posso falar
tem um fio de 120 volts corrente alternada e tem outro de 120 volts corrente alternada. Se eu tocar nos dois, eu não levo choque. Eu não posso falar isso, porque eu preciso descobrir qual é o ângulo de fase entre as duas tensões. Se eu não souber esse ângulo de fase, eu não arrisco pôr a mão. Então, vai depender disso. E os sistemas gerados pelas usinas é um sistema trifásico. O sistema gerado pela usina é um sistema trifásico. Então, ele é assim. Lá da usina, saem 3 fios. Três fios. Então, esse aqui é um sistema trifásico. Porque tem 3 fases, cada fio tem uma fase. Normalmente, os manuais técnicos aí dão nome para essas fases. Chamam uma de R, outra de S, outra de T. Tá aí. RST. Deixa eu abrir outra tela aqui, que essa aqui não vai caber o que eu quero fazer. Deixa eu só... Então, eu tenho essas 3 fases. Normalmente a tensão em cada fase, lá no poste, aqueles 3 fios de cima do poste, a tensão ali é de 13.800 volts. Cada um. Então você fala, se eu tocar em 2 dessas fases, na R e na S, eu não vou levar choque? Porque 13.800 menos 13.800 dá 0. Não, aqui não vai dar 0, porque eles estão defasados. O ângulo de fase que a usina solta é de 120 graus. Então, uma onda está aqui. Ó, aqui é 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e este ponto é 360 graus. Quando eu falo que a onda está defasada em 120 graus, é que enquanto uma começa no 0, a outra onda começa no 120. Então a outra onda vai estar aqui, ó. 90. Aqui 120 vai estar por aqui. A outra onda vai começar assim, ó. E a outra onda vai começar por aqui, ó. Mais 120 graus para frente. 120 vai dar 240, que é 180, que é 270, vai dar por aqui, ó. Então, a corrente alternada de cada uma das fases é uma dessas. E elas estão defasadas aqui, ó, por um ângulo de 120 graus. O que acontece se eu tocar aqui e tocar aqui? Ou vamos até pensar diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com uma tensão não tão alta. Vamos pegar 2 fases. 2 fases. Uma R e uma S. Só 2. De 127 volts cada uma. Só que defasadas de 120 graus. Se eu tocar nelas, qual vai ser a diferença de potencial? Será que eu não vou levar choque? Vamos ver. Então tá aqui. Então, ó, 127 volts, 127 volts, RS, diferença de fase 120 graus. A gente vai entender o seguinte:
a gente vai entender cada fase. Se ela tem uma fase, a gente vai entender como um fasor. Então, eu vou fazer isso aqui da seguinte maneira. Eu vou chamar um fasor de R, VR, que é desse cara, que é a tensão desse cara. E o outro fasor é do outro, é o VS. E o ângulo de fase aqui é 120 graus, ó. Vou chamar de φ. Quem é a diferença de potencial? É o vetor ou fasor que vem daqui para cá. Essa é a DDP, ó. Quanto que vale essa DDP? Aplica a lei dos senos aqui, ó, a lei dos cossenos. Essa DDP, ó, DDP ao quadrado vale VR ao quadrado mais VS ao quadrado menos 2 VR VS cosseno da fase. Então, é assim que eu tenho que calcular a diferença de potencial quando você tem uma diferença de fase aqui, porque eu vou representá-lo como fasor. Então, olha, a DDP ao quadrado, suponha que VR vale 120 e VS também. Então, VR é igual a VS. Eu vou chamar apenas de V. Então, vai ser V quadrado mais V quadrado, são iguais, menos 2V vezes V quadrado, cosseno de φ. Então, a DDP que eu vou sentir ali, ó, V quadrado mais V quadrado é 2V quadrado, menos 2V quadrado, cosseno de φ. Então, fazendo a conta aqui, olha, a DDP ao quadrado, coloca 2V quadrado em evidência. Dá 1 menos cosseno de φ. Dá 1 menos cosseno de φ. Então, quem é a DDP? Vai ser a raiz quadrada de 2V quadrado, que multiplica 1 menos cosseno de φ. Como o V quadrado está dentro da raiz, ó, eu posso cortar aqui, ó. Eu posso cortar este com esse. Então, vou ter que a DDP vai ser raiz de 2, 1 menos cosseno de φ, vezes V. É assim que a gente calcula DDP. Vamos ver aqui, olha. Se eu colocar a mão num fio que está 127 volts e outro que está 127 volts, cuja a diferença de fase for 120 graus, qual a DDP que eu vou estar submetido? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Então, a DDP vai ser raiz de 2, 1 menos cosseno, a diferença de fase dos fios é 120 graus. E a tensão, 127 volts. Veja, os dois são de 127 volts. Não vai dar zero. Não é fazer 127 menos 127 dá zero. Você tem que fazer esse cálculo. Então, essa DDP vai dar raiz. Olha só. Cosseno de 120 graus dá menos meio. Então, ó, aqui vai ficar 2 que multiplica 1 menos meio. Vezes 127 volts.
olha, a DDP vai dar 1 menos meio dá 1 mais meio. Então, isso aqui dá 1,5. Vezes 2 dá 3. Então, dá a raiz de 3 vezes 127 volts. Dá raiz de 3 vezes 127. Raiz de 3 vezes 127 volts dão 220 volts. Portanto, se eu colocar a mão em duas fases de 127 volts defasadas entre si de 120 graus, eu vou ficar submetido a uma DDP de 220 volts. Lá na tomada, quando você tem os dois furinhos, geralmente, se uma fase aqui for 127 volts e a outra também for 127 volts, mas se for uma R e outra S, ou uma S e outra T, quaisquer duas daquele fio que vem do poste, elas estão defasadas em 120 graus. E a diferença de potencial aqui vai dar 220 volts. Tá? Então, esta é a maneira como a gente calcula. Por isso que duas fases de 127, a DDP não dá 0, dá 220, porque elas estão defasadas de 120 graus. Deixa eu ver aqui uma... Deixa eu só ver se eu acho aqui uma animação. Não é isso. Não sei se vai ter aqui. De primeiro tinha. Deixa eu ver em oscilações aqui. Não, aqui não vai. Não era aqui, eu acho que era no FET. Mas o FET não está rodando mais, que ele era aquele Shockwave, aquilo não funciona mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se... Aqui tinha umas simulações bem interessantes, mas eu acho que elas não estão rodando mais. E eu não sei porquê. Todas aquelas que tinha aquele Shockwave, que era um plugin, não rodam mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele acha. Pelo menos o site ainda existe. Aqui. Eu queria ter os fasores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Parece que está tudo aqui. Será que funciona? Deixa eu ver se eu acho a simulação para mostrar para vocês aqui. Não. Aqui, ó.
Não tem aqui. Não sei se é aqui. Deixa eu ver. Bom, outra hora, se eu achar, eu mostro para vocês. Isso aqui eu já tinha mostrado, mas daqui de repente dá para ter uma ideia. Ó, olha aqui os fasores. Aqui é tensão e corrente em fase. Ó, eles giram juntos, estão em fase. Quando a corrente aumenta, quando a gente vai para o indutor, ó, eles estão defasados. Aqui é uma defasagem de 90 graus. A corrente, a tensão produzida pela usina geradora é uma diferença de fase de 120 graus. Então ela é uma coisa desse tipo. Assim. « 120 graus daria uma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Aqui assim. Aqui os eixos. Uma onda está aqui. Vou fazer uma onda em vermelho. Uma onda está aqui. Ela começou no 0. A outra vai começar em 120 graus. Aqui está 90. Aqui está 180. 120 vai estar por aqui, ó. Então a outra onda vai começar aqui, ó. Fazer ela aqui, ó. Ela vai começar aqui, ó. Ela vai estar assim. E a outra onda vai começar 120 graus na frente dessa. Esse aqui é 0. Aqui é 90, 120 vai estar por aqui. A outra onda vai começar por aqui. Vai ser. Então, nós teríamos essa seria a onda R, S e T. Seriam as três. Ou seja, os elétrons na rede não estão vibrando todos juntinhos. Num fio, eles estão indo para frente e para trás. No outro fio, enquanto uns elétrons estão indo para frente, o outro está começando o movimento. No outro, está vindo para trás. Então, eles estão defasados. Tem uma animaçãozinha que mostra os 3 fasores defasados por 120 graus. Queria mostrar, mas não achei. Qualquer coisa, se eu encontrar na próxima aula, eu mostro. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.